5 heróis da DC que você talvez nunca tenha ouvido falar, talvez nem conheça. Quer saber quem é? Fica até o final desse vídeo comigo que eu vou te mostrar agora em primeira mão 5 personagens da DC que você nunca viu. Depois da vinheta eu te falo, roda aí. Salve amigos nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acerto Crítico. Mais uma vez eu tô aqui, eu sou o Diran e eu venho aqui passar mais um vídeo para vocês, passar mais informações bacanas aqui para você do universo da DC Comics. Hoje nós vamos falar de 5 personagens da DC que são pouco explorados, quase nunca utilizados. Alguns só existem mesmo nas HQs. Então, vou te passar agora aqui a lista com os 5. Nós fizemos um top 5 de 5 personagens da DC que provavelmente você nunca ouviu falar. O primeiro personagem se chama Zatanna. Zatara, uma das primeiras personagens femininas a possuírem poderes mágicos no universo da DC Comics. Ela surgiu em 1964 e ela era apenas uma pequena coadjuvante das aventuras do Gavião Negro. Grande parte da influência para a criação da personagem se deve ao sucesso de um mágico antigo chamado Mandrake, criado em 1934 por Lee Falk, que também foi criador do super-herói Fantasma. Zatanna basicamente é uma feiticeira real, que ganha vida como mágica de verdade, como ilusionista de palco, filha do poderoso bruxo Zatara. Não é esse Zatara aqui que você está pensando. Você começou. Não pare. Zatara, ponha um fim nisso. Ela descobriu suas habilidades enquanto investigava o desaparecimento de seu pai. Zatara é um descendente direto dos Homo Magi. Se trata de uma linhagem de seres nascidos com afinidade de manipular a magia, ou seja, seres que nasceram com habilidade mágica. A sua estrutura genética permite que ela use os poderes herdados assim como encantamentos que aprende ao longo da vida. A sua base fica em Gotham City e é chamado de o berço das sombras. A sua mansão, na verdade, é uma antiga espécie de portal, onde ela tem acesso a uma dimensão paralela, que é uma fonte inesgotável de sabedoria para ela. Dividindo seu tempo entre os palcos e o combate ao crime, Zatanna faz parte da Liga da Justiça Sombria. Eu falei sobre essa liga no vídeo passado de Constantine, e é uma das mais poderosas magas do universo da DC. Apesar de não ter muito destaque nas produções e séries de TV, a personagem aparece na série de TV Smallville, onde foi interpretada por Sevinda Swall, o episódio Rex, lá de 2009. Agora eu vou te falar quais são os poderes dela. Ler mentes, hipnotizar, alterar a realidade, criar campos de força, manipular elementos da natureza, e como seu principal poder é capaz de conjurar encantamentos. O segundo personagem se chama o Desafiador, em inglês Deadman. Você vai entender por que desse nome. A sua primeira aparição foi em Strange Adventures, número 2005, em outubro de 1967, criado por Arnold Drake e Carmine Infantino. Boston Brand é o único filho de Gary e Barbara Brand, e ele cresceu numa família muito problemática. Basicamente, quando ele era pequeno, quando seus pais não brigavam entre si, eles acabavam descontando a raiva no menino, ou seja, ele vivia numa família vivia brigando, vivia tendo conflitos familiares. Quando tinha 16 anos, ele tinha tanta raiva nele que ele deu um basta. Ele basicamente enfrentou seus próprios pais e decidiu sair de casa. Nessa de sair de casa, ele acabou se juntando a um circo, começando como um lojista, né, que trabalhava dentro do circo, e eventualmente se tornou um trapezista. No entanto, ele não podia deixar o seu passado para trás, e frequentemente ele sucumbia ao álcool e algumas tendências violentas por conta do seu passado, já que ele sofria violência tanto do pai quanto da mãe dentro de casa. Até que um dia tudo mudou. Durante um show, um assassino chamado Hulk atirou contra ele durante a formação do trapézio. Sim, ele caiu lá de cima. E após a sua morte, ele teve seu espírito convocado pela deusa hindu Rama Kushna. Sim, é esse o nome mesmo. Brand voltou à Terra como um fantasma, por isso o nome Deadman, fantasma, morto-vivo, enfim. E ele agora é capaz de possuir temporariamente o corpo dos mortais em busca de vingança. Ele é um herói sobrenatural que ganhou um destaque após ter feito parte da Liga da Justiça Sombria. Olha a Liga da Justiça Sombria aí de novo. O Desafiador continua sendo esquecido por parte da DC Comics e também dos fãs, até porque muita gente nem sabe da existência desse herói. Vou agora falar dos poderes dele. Basicamente, os poderes são fisiologia fantasma. Como eu disse, ele é um morto-vivo. Ele tem um corpo de um fantasma. Voo, ele pode voar. Intangibilidade, já que ele é um fantasma, nada pode tocá-lo. Invisibilidade, que é meio óbvio para os fantasmas. E o poder principal dele, que é a possessão. Ele basicamente pode possuir o corpo de um outro mortal e assim conseguir controlá-lo. Galera, vou dar uma paradinha no vídeo aqui agora para te pedir um favor muito importante. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha. Só assim o nosso canal vai conseguir levantar, se alavancar
e nós vamos continuar fazendo conteúdo de valor para vocês. Nosso último vídeo foi o do Constantino, não sei se você assistiu. Esse vídeo, inclusive, foi uma inspiração. Quando eu estava pesquisando na internet algumas coisas sobre Constantine, eu acabei achando alguns desses heróis que nós estamos citando aqui. Então eu falei, eu nunca tinha ouvido falar desses heróis. Será que o pessoal aqui também nunca ouviu? Então eu vou fazer um vídeo aqui desses 5 heróis, de repente o pessoal não conhecia, vai passar a conhecer agora. Então é isso. O nosso objetivo é trazer informação para vocês, informação que talvez você nem saiba, e com isso agregar valor a você. Então, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente e vamos continuar o vídeo. Senhor Destino, esse é o nosso terceiro. Não é Doutor Destino, é Senhor Destino, galera. Basicamente, quando ele acompanhava o pai, que era um arqueólogo, numa escavação arqueológica no vale de Ur, na Mesopotâmia, o garoto Kent Nelson encontrou a tumba de Nabu, um lorde antigo de uma ordem que estava em animação suspensa. Basicamente, ele estava vivo, porém é como se ele estivesse, digamos assim, em transe ou talvez em coma. A ressurreição de Nabu expeliu gases que mataram o pai de Kent, ou seja, o arqueólogo, deixando assim ele sozinho para ser um discípulo de Nabu, e após acordar, pegou para ele para se tornar seu discípulo. Alguns anos de treinamento com Nabu, e ele foi presenteado com um elmo que continha a essência do Lorde da Ordem, e que encarregou ele de combater o caos, obviamente como o Senhor Destino, ou Dr. Fate em inglês. A sua primeira aparição foi em 1936, no More Fun Comics, número 55. Pouco depois de ajudar a fundar a Sociedade de Justiça, o Kent descobriu que sua personalidade estava sendo usurpada pelo Nabu quando ele usava o tal elmo que ele foi presenteado. Então Kent passou a usar um outro elmo comum, grandemente reduzindo seus poderes, ou seja, quando ele parou de usar o elmo que foi presenteado por Nabu e passou a usar um elmo normal, os poderes dele caíram muito, porque obviamente o presente de Nabu potencializava os poderes dele, e por conta disso ele começou a se sentir lesado, porque Nabu estava usando aquele elmo para poder usurpar, ele estava se tornando uma criatura má, ele não queria isso. E basicamente, quando ele deixou de usar o elmo de Nabu, ele começou a voltar à sua normalidade, porém o seu poder foi reduzido. O elmo de Nabu, então, ele foi roubado pelo feiticeiro Braziliano Kulave. Nossa, é difícil pronunciar esse nome. Sim, eu vou deixar ele até escrito aqui para vocês lerem. E perdido junto com o vilão numa fenda dimensional. Kent eventualmente recuperou o elmo e passou a usá-lo, a despeito da sua crescente influência de Nabu sobre ele. Os seus poderes são basicamente esses daqui, ó. Controlar elementos naturais. Ele era capaz de controlar terra, fogo, água e ar. Dar vida a objetos, disparar rajadas místicas, abrir portais para outras dimensões, voar, criar um poderoso escudo imperfurável, controlar qualquer tipo de matéria, e além disso ele também é imortal e não envelhece. Alguém que use esse elmo do Doutor Destino deve ter uma certa resistência mística ou perde a racionalidade por um tempo. Lembra do que eu falei? Que o elmo tirava um pouco da essência dele? Então, é basicamente isso. Se a pessoa não tiver uma certa resistência mística, ela perde a sua racionalidade por um certo tempo. E de qualquer forma, o usuário que usa esse elmo, ele acaba sendo possuído por Nabu, que era basicamente o que estava acontecendo com o Kent. Sem o elmo, ele apenas pode usar a telecinésia, ele pode detectar magia, bem como ter também premonições. Fire, ou Fogo em português, é uma heroína brasileira da DC, galera. Sim, ela é BR, ela veio do Brasil. Ela foi criada por A. Nelson Bridwell e Ramona Frandon. Sua primeira aparição foi em Super Friends, número 25, em 1979. O nome dela de batismo é Beatriz Bonilla da Costa, também conhecida como Bea. Ela nasceu na Amazonas, aqui no Brasil, enquanto seus pais estavam de férias. O seu parto foi muito prematuro e foi feito por um indiano lá da Amazonas que conferiu ao bebê uma previsão a se tornar uma pessoa importante. Ou seja, basicamente o índio, né, o chefe indígena que fez o parto dela, disse para os pais dela que ela seria uma pessoa importante e disse aos pais de Beatriz que ela possuía grandes poderes derivados do espírito do céu. Por quê? Por causa de acordo com a data que ela nasceu. Sabe-se que os índios têm essas crenças, dependendo da data, da lua que a pessoa nasce, ela pode ser descendente de algum espírito, de algum ser, enfim, é uma crença indígena isso. E apesar disso, obviamente, a sua família ignorou esse aviso. Quando Bea completou 15 anos, ela foi contactada telepaticamente por esse índio, por esse chefe da tribo, que revelou os poderes à garota. Ela, com o tempo, foi aprendendo a controlá-los e passou a combater o crime sobre uma identidade de Flama Verde. Esse é um dos outros nomes. Na verdade, eu acho que aqui no Brasil, esse é o nome que é utilizado para ela, Flama Verde. Anos mais tarde, como integrante do órgão governamental Espiões Nacional do Brasil, sim, galera, isso é um órgão brasileiro. Em missão para recuperar uma energia, Bea acabou causando uma explosão piroplasmática. Esse acidente concedeu a ela os poderes sobre o fogo e a capacidade de voar. Já como super-heroína, Beatriz conheceu uma outra moça com superpoderes chamada Gelo, ou seja, ela era o oposto dela. Enquanto Beatriz controlava o fogo, Gelo controlava o frio. Fogo e Gelo acabaram se tornando companheiras, passaram a lutar juntas contra o mal. Mesmo atuando ao lado de Gelo, Fogo mantém sua identidade secreta como atriz e modelo. Fire, ou
do Fogo fez várias aparições em diversas histórias em quadrinhos e séries de animação. Na série de televisão The Flash, no episódio da temporada 1, Power Outage, o alter ego de Fogo, Bea da Costa, é mencionada como uma das pessoas que aparentemente morreu como resultado do acidente do acelerador de partículas que deu os poderes ao Flash. Basicamente, os poderes dela são controlar chamas, corpo flamejante, explosão e voo. E tem um detalhe muito interessante dela. Ela foi treinada no combate corpo a corpo pelo próprio Batman, galera. Sim, em algumas HQs ela chegou a fazer parte, ser membro da Liga da Justiça. E obviamente, como ela é do mesmo universo que o Batman, da DC, em algum momento eles tiveram contato e o Batman ensinou a ela a lutar, a socar, a esmurrar alguns bandidos, se é que você me entende. Senhor Milagre. Esse herói foi criado por Jack Kirby. Sim, o Jack Kirby, que também criou alguns heróis muito famosos da Marvel, como esses daqui que você está vendo agora. Durante sua breve passagem pela editora, ele rapidamente ganhou destaques nas páginas das HQs. Scott Free se trata de um dos novos deuses, que nasceu no mundo perfeito, conhecido como Nova Gênesis, mas foi criado em meio às trevas de Apocalipse. Sua primeira aparição foi na revista Mr. Miracle, número 1, em 1971. Scott Free é filho de Isaiah, Pai Celestial, líder e monarca deste novo mundo, da Nova Gênesis, que no passado foi um grande e poderoso guerreiro. Ele governa seu planeta pacificamente, com paixão e benevolência, diferente do seu arquirrival, Darkseid. Você sabe quem é Darkseid, não sabe? Que comanda Apocalipse com mãos de ferro. Na época do nascimento de Scott, a guerra entre os dois mundos estava no seu momento mais caótico, com muitas baixas de ambos os lados. Para evitar uma catástrofe gigantesca, seus líderes resolveram fazer um acordo de paz. O trato proposto foi o seguinte: envolvia uma troca entre os filhos de Darkseid e do Pai Celestial. Basicamente, eles iam trocar os seus filhos. Dessa forma, como uma oferta de paz, Nova Gênesis receberia o pequeno Orion, enquanto Scott, que ainda era um bebê, seria entregue para ser criado por Darkseid. Orion foi recebido por Isaiah, que o criou como um verdadeiro filho, ensinando a ele técnicas para controlar sua raiva e brutalidade, já que ele era filho de Darkseid. Isso não era uma tarefa fácil, visto que a sua genética fervia como fúria do impiedoso Darkseid, que era o seu pai. Já Scott Free, por outro lado, não teve a mesma sorte, afinal de contas ele foi criado por Darkseid. Uma vez ao chegar em Apocalipse, foi rejeitado por Darkseid, deixando em orfanato aos cuidados da vovó da bondade, que se tratava de uma tirana sádica e amante da violência. Afinal de contas, ela vivia em Apocalipse. Basicamente, nesse lugar, as crianças eram torturadas, tanto física quanto psicologicamente, além de serem duramente treinadas e preparados para o futuro, e para se tornarem servos obedientes. E para se tornarem servos obedientes do impiedoso governante Darkseid. Com o passar dos anos, Scott começou a perceber que ele possui uma incrível habilidade que o permitia escapar de qualquer armadilhas, até das consideradas impossíveis, e ele decide fugir deste lugar, sendo essa a única maneira de se livrar das garras da vovó Bondade e do seu futuro pai, o tirano Darkseid. Através de um tubo, ele causa uma explosão e escapa, e vai parar diretamente num planeta chamado Terra. Sim, ele veio para cá. Ao chegar em seu destino, Scott acaba conhecendo duas pessoas que serão muito importantes para sua história: o escapista Thaddeus Brown e o ajudante dele, um anão, Oberon. Sim, ele também foi parar num circo. Thaddeus era um grande artista que ganhava vida fazendo shows espetaculares, onde precisava se livrar dos mais variados e complexos tipos de armadilha. Basicamente, ele era um escapista. Ele era conhecido pela mídia como Senhor Milagre, e logo percebe que o jovem Scott Free também possuía grandes habilidades de escapismo. Os dois acabaram ficando muito amigos, mas algum tempo depois, Thaddeus é assassinado por um grupo de gangsters. Até hoje não se sabe por que ele foi assassinado. Então, Scott consegue capturar os bandidos e decide usar o manto que o seu amigo usava no circo e continuar o seu legado e honrar o seu nome, atuando agora sim como uma celebridade ao mesmo tempo e que levava uma vida de super-herói como segunda função, digamos assim. Agora, os poderes do Senhor Milagre. Basicamente, ele era um mestre do escapismo. Nada podia pará-lo. Qualquer armadilha que você colocasse ele conseguia sair, mesmo as mais impossíveis. Imortalidade, ele não morria. Super força, super agilidade, super resistência e reflexos muito apurados. Então, gente, basicamente, esses foram os 5 heróis que a DC criou, porém, você provavelmente nunca ouviu falar, ou se ouviu falar muito pouco neles. Então é isso. Qual você mais gostou? Já tinha ouvido falar de algum deles? Escreve aqui no comentário pra gente aqui, deixa a sua opinião. Escreve pra gente também que tipo de assunto você gostaria que a gente abordasse por aqui, que a gente tenta produzir um conteúdo e trazer pra vocês. Bom, vou ficando por aqui e é isso aí, galera. Um beijo, um abraço, fui.